Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Em nossos estúdios já está Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você e seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde aos nossos queridos telespectadores. Eliezer, sabatina ao vivo, direto de nossos estúdios, você de casa confere uma entrevista com a candidata do PSD à Prefeitura de Teresina, Simone Pereira. Vão ser 15 minutos para a candidata se aproximar de você, eleitor teresinense. Candidata, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde, Teresina. Vamos começar perguntando para a senhora sobre agronegócio aqui na capital do estado do Piauí. A população da zona rural de Teresina se sente abandonada. Como é que a senhora pretende, se eleita, promover o agronegócio? De fato, existe um débito muito grande por parte da prefeitura com a zona rural da nossa cidade. Teresina conta com mais de 80% da sua área territorial na zona rural. E o que a gente vê é um total abandono. Eu percebo que a salvação da economia da nossa cidade, ela perpassa pela zona rural. A zona rural, ela precisa ser produtiva, gerar riqueza. Eu costumo dizer que as pessoas, elas podem deixar de vestir, elas podem remendar um sapato, elas deixam de viajar, mas elas não deixam de comer. Então, no meu plano de governo está um incentivo muito forte com a questão do agronegócio na nossa zona rural e a construção de um centro de abastecimento tipo Ceasa, onde o que for produzido na zona rural da nossa cidade será comercializado nesse centro. É preciso ter o apoio técnico, é preciso ter a questão estrutural de irrigação, né, e escoamento de produção e a viabilização de que possa, de fato, o que for produzido ser comercializado. A gente vai investir fortemente na zona rural da nossa cidade, porque nós acreditamos que, assim como durante a pandemia foi o único segmento que cresceu economicamente no nosso país, a gente pode sim ter a salvação da economia do nosso município através do agronegócio. A senhora pode se tornar a primeira prefeita da cidade de Teresina. Então, que políticas a senhora projeta que são voltadas para as mulheres? Bom, eu costumo dizer que políticas públicas direcionadas à mulher, ela favorece todo o núcleo familiar. Porque, na verdade, o esteio da família, ele é a mulher. A gente tem uma preocupação muito grande com relação à questão da municipalização do SAMVIS, que é o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual. É um serviço onde qualquer mulher que for vítima de um estupro, ela vai saber para onde ela deve se dirigir. Ela irá para uma maternidade, que é um hospital eminentemente feminino. Lá ela vai receber o primeiro atendimento, que será a asepsia para evitar uma doença sexualmente transmissível. Logo em seguida, ela receberá a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada. Lá mesmo ela faz o boletim de ocorrência, lá mesmo ela faz o exame de corpo de delito e sai de lá com acompanhamento psicossocial. Nós temos também uma preocupação muito grande com relação à questão da saúde da mulher e nós vamos fazer o calendário anual da saúde da mulher. Nesse calendário, todos os meses será dedicado à investigação e diagnóstico e encaminhamento para tratamento de alguma doença que acometa a mulher. Por exemplo, nós teremos um mês voltado à investigação do câncer de colo de útero, um mês voltado à investigação do câncer de mama, um mês voltado para pesquisar a questão da endometriose. Nós teremos um mês dedicado a discutir sobre a depressão pós-parto, que é uma doença séria que acomete a cada 4 mulheres do nosso país. Uma é acometida da depressão pós-parto, mulheres que às vezes chegam a matar os seus bebês por conta dessa patologia, e a gente precisa, inclusive, inserir isso dentro do calendário de pré-natal das mulheres. Então, a gente vai ter um calendário direcionado para isso, né? Vamos também ampliar a faixa etária das mulheres que serão beneficiárias com a vacina do HPV, que é a vacina que pode erradicar de vez o câncer de colo uterino. O SUS hoje ele faz uma cobertura na faixa etária entre 9 e 13 anos e a gente vai estender essa cobertura até 25 anos com apoio do Ministério da Saúde. Vamos também trabalhar a questão do feminicídio, onde desde que foi criada a lei, né, foi instituída a lei, em 2015 até agora, Teresina, nós tivemos 33 casos de feminicídio. Desses 33 casos,
31 tinham vínculos familiares, 24 eram mulheres negras. Isso implica dizer que a gente precisa urgentemente de ter uma política pública de empoderamento da mulher, para que a mulher ela saia da condição de ser oprimida, subjugada, porque ela não tem um espaço no mercado de trabalho e ela não tem meios para prover o seu sustento pessoal nem o dos seus filhos. Isso faz com que a mulher se submeta à condição da violência e o que, às vezes, acaba acontecendo, o feminicídio. Então, a gente vai trabalhar fortemente, vamos reabrir todos os centros de produção da nossa cidade que estão fechados, transformar esses espaços em espaços de capacitação para as mulheres, vamos abrir linhas de crédito para que as mulheres possam ter o seu próprio negócio. Por quê? Porque cuidando da mulher, a gente está cuidando dos outros segmentos. Do idoso, muitas vezes essas mulheres, elas assumem a responsabilidade de cuidar de seus pais. A gente está fazendo uma política voltada para a criança, para o adolescente, né? Então, assim, a gente entende que o ser humano, ele vive dentro de um contexto familiar. E, via de regra, a mulher é quem conduz esse contexto. Candidato, o seu partido, o PSD, é muito próximo ao governador Wellington Dias, ao Palácio de Karnak. Como é que será essa sua relação com o Palácio de Karnak, se eleita? E também ainda falando sobre esse contexto de campanha política que segue até 15 de novembro, primeiro turno, a senhora espera um apoio, a adesão do governador à sua campanha? Olha, veja bem, o que eu entendo é que, passado o período eleitoral, a gente não tem que se deter às questões político-partidárias. O nosso projeto maior é trabalhar por Teresina. E isso perpassa por articulação de serviços, né? Inclusive de esferas de poder. A gente precisa, por exemplo, no combate à violência, a gente precisa tranquilamente do apoio do governo do Estado através do policiamento ostensivo que é feito pela Polícia Militar, né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento, acabar com essa briga de egos. Terminou a eleição, não existe partido político. O nosso partido deve ser Teresina. Com relação a quererem vincular a minha imagem, né, a dizer que eu sou uma candidata do Palácio, eu quero dizer o seguinte: tenho muito orgulho do governador Wellington Dias. Ninguém pode dizer que ele não deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado, mas eu não faço parte do grupo político dele. O governador ele tem um candidato, o candidato do partido dele chama-se Fábio Novo, e é a ele que o governador, de fato, apoia. Eu tenho o meu grupo político, eu pertenço ao PSD, e todos os cargos que eu já ocupei na esfera, seja do Estado, seja do município, foi por indicação do meu partido, PSD, que é comandado pelo deputado Júlio César e pelo deputado Georgiano. Okay. Bom, candidata, no que diz respeito à gestão da saúde pública, a Prefeitura de Teresina afirma que mais de 30% do orçamento é direcionado para esta área essencial. No entanto, as limitações são evidentes. Então, qual o seu projeto para a gestão da saúde pública aqui da capital? Bom, o que a gente vê claramente, o problema da saúde é um problema de gestão. Recurso tem. Agora, a forma como se faz a gestão desse recurso é que precisa ser revista. Eu quero citar um caso muito recente, de uma visita que eu fiz à Unidade Básica de Saúde do Promorá, que está fechada há 7 meses, e a Prefeitura alega de que esse longo período de fechamento dessa Unidade Básica de Saúde é em questão de um processo licitatório. Ora, veja bem, se nós estamos num período de pandemia, tá certo? E uma unidade básica de saúde de um bairro populoso como é o Promorá está fechada, isso caracteriza-se uma situação emergencial. Situações emergenciais, existe dispensa de licitação. Então, o que falta, de fato, é um comprometimento de resolver os problemas de Teresina. O que a gente vê hoje são as unidades básicas de saúde sem a medicação, sem a vacina, a zona rural totalmente abandonada, a gente vê os profissionais que não têm sequer equipamentos de proteção individual, a gente vê os agentes de saúde aí, e os de pandemias reclamando, porque agora mesmo foi cortado a produtividade deles por conta da questão de um adicional que eles tinham por conta da pandemia, onde a gente continua, né, com o problema, a pandemia não acabou, né, e aí o que a gente vê é uma falta realmente de comprometimento. Por exemplo, esses hospitais de campanha, foi o dinheiro mais mal empregado que eu já vi na minha vida. Por quê? Nós temos bases físicas, né, que precisam estar melhor aparelhadas e, ao invés de se investir no aparelhamento das unidades que já temos, se fizeram
esses hospitais de campanha que estão sendo todos desmontados, que não serviram, não atenderam a população e nada, e o nosso dinheiro foi para o ralo e a gente continua, né, com as limitações impostas pela falta desse aparelhamento das unidades básicas de saúde e dos hospitais municipais. Candidato, olhando para o setor da educação, a senhora está satisfeita com os índices que são divulgados e também com o depoimento que vem da sociedade acerca da educação pública municipal de Teresina? Veja bem, eu não seria leviana de dizer assim, a educação de Teresina não presta. Eu não seria leviana a esse ponto. O que eu digo é que pode melhorar em muito. E que a educação ela não se resume a matemática e português. O ambiente escolar ele precisa ser mais atrativo. As atividades esportivas nas escolas elas só começam a partir do 6º ano. Está errado. A educação inclusiva ela tem um débito muito grande. A cada mãe, você mãe que tem um filho com deficiência, você sabe que você não tem o atendimento que você de fato precisaria. Nós temos crianças que são autistas, crianças com síndrome de Down, crianças com déficit de atenção, crianças hiperativas que precisam de um atendimento diferenciado. E é lei, a educação inclusiva é lei. Essas crianças, elas têm as limitações delas, mas elas são capazes do aprendizado. Então, a educação inclusiva deixa muito a desejar. A questão de se colocar os espaços da escola de forma mais atrativa, botando o esporte, a arte, né, a cultura dentro da escola, a diferença do tratamento que se é dado para as crianças da zona rural, para as crianças da zona urbana, é uma coisa revoltante. Se você vê as poucas povoados que têm creche, são creches que faltam tudo, né? Creches que estão lá, não tem nenhum muro de proteção, é uma cerca. Então, a gente precisa rever isso, a educação precisa melhorar e muito, né? E o nosso compromisso é lutar pela educação inclusiva e fazer a igualdade de tratamento, sem acepção de pessoas. Criança da zona rural é tão importante quanto a criança da zona urbana. Candidata, Teresina enfrenta problemas relacionados à drenagem urbana. Em alguns bairros a situação é mais crítica, sempre no período chuvoso são registrados ali alagamentos. Então, o que fazer para tentar resolver esse problema aqui na cidade de Teresina? Bom, a questão da drenagem da nossa cidade é uma questão histórica, né, que se arrasta há décadas. Nós tivemos recentemente uma chuva pequena e que alagou toda a cidade se transformou num caos. Né? Então, eu não entendo como é que um grupo político que diz que sabe fazer gestão, que só eles entendem da gestão de Teresina, eles não conseguem dar conta do problema de drenagem na nossa cidade. Né? Então, a gente tem esse compromisso, sim, de resolver não só o problema da drenagem, mas o problema das galerias, o problema da mobilidade urbana, a falta de uma rede de proteção social. A gente tem esse compromisso. Mas, com relação à drenagem, com relação à questão das galerias, nós vamos colocar os nossos projetos embaixo do braço, nós vamos a Brasília chamar a nossa bancada a responsabilidade para que eles direcionem recursos das suas emendas para resolver problemas que nem são tão difíceis assim de resolver. Alguns demandam muitos recursos, mas tem galerias dentro de Teresina que pode ser resolvida com 3 milhões de reais. A própria prefeitura diz isso. Então, a gente precisa ir buscar. Eu tenho certeza que o deputado Júlio César, que é o presidente do meu partido, vai estar do meu lado. Ele é municipalista, ele é o deputado que mais traz recursos para o estado do Piauí e para Teresina. E com a prefeita do partido dele, eu não tenho dúvida de que Teresina receberá os recursos necessários para resolver essas questões estruturais que se arrastam há décadas na nossa cidade. Candidata, Centro de Teresina, quais são suas propostas para desenvolver esta região tão especial aqui de nossa cidade? O Centro de Teresina é um problema seríssimo, né? A gente precisa fazer reviver. O centro está morto. O centro está morto por falta de investimento, por falta Olha, é tão triste você passar pelas ruas de Teresina e ver a quantidade de pontos comerciais fechados com placa de aluga-se. Nós estamos passando por uma crise sem precedente que foi agravada por conta da pandemia. É preciso fazer urgentemente um plano de revitalização do centro da nossa cidade, de revitalização do comércio. A gente precisa fazer com que Teresina possa se reerguer como o fênix das cinzas.
Bom, candidata, estamos aí a pouco mais de 1 minuto do encerramento do nosso tempo. É o espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria, nesse momento, parabenizar aos servidores municipais, os servidores públicos, mas eu queria hoje me dirigir especialmente para você, servidor municipal, que vive oprimido, que vive perseguido, que vocês possam dar o grito de liberdade. No dia 15 de novembro, é a oportunidade que nós vamos ter de começar a escrever uma nova história para a nossa cidade. Nós podemos ficar livres dessa opressão. Teresina precisa começar a pensar uma administração participativa com respeito a cada homem e cada mulher da nossa cidade. Quero dizer que vamos ter a oportunidade de eleger a primeira prefeita mulher dessa cidade, uma assistente social, nascida nos movimentos sociais, moradora da periferia dessa cidade e que conhece os problemas estruturais e os problemas sociais, não porque ouviu dizer, não porque leu, não porque viu num programa de televisão, mas porque mora na periferia, está perto da população que de fato precisa e percorreu essa cidade de ponta a ponta e conheceu a Teresina real, aquela que não está na propaganda oficial do governo. Teresina é a chance da mudança. Não tenham medo. Acreditem, nós podemos muito mais, nós merecemos muito mais. No dia 15 de novembro, é você e a urna. Vote no 55 e vamos eleger a primeira mulher prefeita. Candidata Simone Pereira, do PSD, boa tarde para a senhora. Muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Uma boa campanha para a senhora também. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. O candidato do PL à Prefeitura de Teresina, Fábio Abreu, analisa o andamento da campanha política. Vamos conferir. Excelente. Eu tenho, assim, a cada dia ficado mais empolgado com a receptividade, com a reciprocidade das nossas propostas, e principalmente o engajamento das pessoas que estão participando da nossa campanha. A gente tem acompanhado, e principalmente por várias divulgações, né, de pesquisas, isso foi um gás maior. E assim, para nós está sendo uma alegria muito grande. Estamos agora nessa reta praticamente final, buscando aumentar esse volume de campanha. E os resultados já estão aparecendo, nós estamos bastante felizes com isso, mas vamos continuar nesse mesmo ritmo, né? Buscar esse convencimento, expor as nossas propostas, sem dúvida nenhuma. O nosso entendimento são as melhores propostas para Teresina e que representa a verdadeira mudança. Reta final, infelizmente, a gente tem aí algumas situações de possibilidades de restrições com relação ao Covid. Eu sempre fui e vou continuar desse sistema de estar acompanhando aquilo que for previsto pela lei. Então, se nós tivermos alguma norma restritiva em relação, eu estou concordando, porque nós precisamos acompanhar as autoridades sanitárias na área da saúde. Enquanto isso, nós estamos com um ritmo normal, aumentando a quantidade de caminhadas, né, porque nós observamos essa receptividade das pessoas nas carreatas, principalmente, as manifestações, e isso fez com que a gente agora colocasse as nossas propostas e ideias nesse sentido, né, de estar mais próximo das pessoas através das caminhadas e das mini carreatas. O senhor é um dos candidatos da base do governo. O senhor tem se sentido prestigiado pelo governador Wellington Dias? A atenção dele tem sido suficiente com a sua campanha? Olha só, eu tenho um foco, né? Eu tenho um objetivo, e esse objetivo está sendo recíproco com a população. É a população que tenho buscado esse apoio, eu tenho tido esse apoio com a população. O governador, eu tenho a proximidade com o governador, fui secretário no governo dele, sem dúvida nenhuma, tenho essa boa relação e vou manter essa boa relação ao ser eleito, fé em Deus e o povo teresino permitir, vou continuar com essa boa relação, não somente com o governador Wellington Dias, mas com o presidente da República, o presidente Bolsonaro também. Nós, enquanto instituição, principalmente do município que precisa dessa integração, nós vamos buscar essa integração, sem dúvida nenhuma.
Eliezer Rodrigues, Simone Pereira querendo ser a primeira mulher prefeita de Teresina e Fábio Abreu ali falando também sobre o andamento da campanha política, falando desta relação de proximidade com o governador Wellington Dias e de que realmente vai maneirar um pouco nos eventos que promovem aglomerações em respeito ao contexto de pandemia. Primeiro sobre a possibilidade de termos a primeira prefeita aqui na nossa capital, será realmente um marco nessa história. Há uma demanda, as pessoas já expressam isso, até em pesquisas formais, de que desejam ter uma mulher à frente do Executivo teresinense, pela sensibilidade que as mulheres têm, pela capacidade de gestão, pelo que o potencial feminino pode agregar aqui à nossa cidade. No que diz respeito às movimentações políticas, os partidos realmente estão procurando seus espaços, consolidar. Aquilo que é proposta, plano de governo, já vem sido trazido, debatido, colocado desde o início da campanha ou até da pré-campanha. O momento mesmo é de tentar se firmar com o eleitor, garantir a confiança para que isso se transforme em voto no dia 15 de novembro. Eliezer, desde que nós lançamos o nosso projeto Eleições 2020 aqui na UDIA TV, nós temos entrevistado por dia um candidato a vereador de Teresina. Como é que nós fazemos essa seleção? Nós abrimos aqui para todos os candidatos entrarem em contato conosco e, é claro, manifestar o seu desejo de participar do jornal UDIA News. E também, a nossa única condição é a seguinte, que participe através da internet, vista essa questão de controle de segurança sanitária por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos abertos a receber indicações de candidatos que, é claro, tenham internet e que possam participar ao vivo de uma entrevista aqui no jornal UDIA News. O nosso WhatsApp é o DDD 86 99911 2111. Anote aí. DDD 86 99911 2111. Ao vivo pela internet, vamos conhecer mais uma candidata desta vez. Vamos observar as propostas da candidata vereadora de Teresina pelo PT, Euzuíla Calisto. Candidata, boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Candidata, quero começar lhe perguntando quais são os seus projetos para desenvolver a qualificação profissional do teresinense. Querida, eu tenho muito projeto, né? Eu acredito que a gente precisa melhorar muito essa área do empreendedorismo. A gente precisa dar curso nos bairros para as pessoas aprenderem, ter uma profissão, né? Precisamos ter esse olhar diferente para depois da pandemia. Antigamente a gente tinha isso, né? Eu me lembro muito bem ali do CSU no Parque Piauí, que funcionava vários cursos, e hoje a gente não tem mais. Então a gente tem que ter um olhar diferente nos bairros em relação ao empreendimento que a gente precisa atuar bem nesse período pós-pandemia. Suas propostas para a área do saneamento básico. Saneamento básico, a gente tem visto quanto a zona mais afastada do centro está precisando, querido. A gente vê muita rua com céu aberto, falta de calçamento. A gente precisa realmente olhar diferente para a periferia, para a nossa zona rural. Hoje pela manhã, eu passei a manhã na zona rural, e aí quando você anda mesmo, que você visita casa a casa, você vê a necessidade de saneamento básico, de segurança, de saúde, que também é uma área que a gente pretende atuar bastante. A gente tem muito pedido de mais creches em Teresina, e assim a gente vai formulando as nossas propostas de acordo com os lugares que a gente tem andado e as pessoas têm pedido, para a gente ter um olhar diferente. Candidata, e qual seria o seu olhar diferente voltado para a política para as mulheres? Primeiramente, eu quero dizer que a política das mulheres, a gente tem que defender um hospital de mulheres aqui em Teresina, né? Teresina é a única capital do Nordeste que não tem um hospital para mulher. Hoje, se uma mulher ela sofreu um problema, uma hemorragia, ela demora muito para chegar ao tratamento final, porque quando ela termina de fazer os exames numa UPA, aí já tem demorado muito o final do tratamento. Então, precisamos ter um olhar diferente para essas mulheres em relação ao hospital. Precisamos dar palestra nas periferias para dizer que as mulheres elas podem ter o espaço dela, que ela pode também não ser submissa a homens, né? Tem muita mulher que a gente conhece que apoia os seus companheiros. Tive recente com um caso desse. E a gente fica muito sensibilizada com essas situações.
que elas passam. O que a senhora pretende fazer, se eleita, pelo esporte de Teresina? Meu querido, assim, eu tenho um projeto que é o que eu sou mais apaixonada, né? Que é o projeto junto com o empreendedorismo, que é esporte e cultura dentro do bairro, né? Costumo dizer que o esporte transforma a criança, o esporte, a cultura, tira a criança da rua, tira a criança do mundo das drogas. E eu digo muito que todo bairro, eu tenho certeza que tem pessoas capacitadas para fazer um curso, dar aula de futebol, dar aula de violão dentro do bairro, né? A gente hoje sofre muito com a questão do tempo. A internet travou, nós estamos com um pequeno problema de conexão com a candidata. Se retomarmos a nossa conexão com ela, ela retorna em breve momentos. Retornou então, candidata? Pode continuar falando do seu projeto, à vontade. Olá, então assim, como eu estava dizendo, né, a gente tem pessoas dentro de todo o bairro que possam sim dar aula de futebol, de balé, de violão, de o que a pessoa capacitada dentro do bairro pode efetuar isso no bairro. A gente tem praças belíssimas, só precisa de cuidado. A gente pode estar utilizando a própria escola, que no final de semana ela é fechada, as quadras ficam fechadas. A gente pode abrir isso para a comunidade. E lá dentro a gente tem o esporte que a comunidade precisa, a cultura que a comunidade precisa, o curso de corte e costura que uma pessoa esteja precisando também lá dentro do bairro. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para dentro do nosso bairro. A gente pode dar essa oportunidade para as pessoas do bairro fazer isso. A gente não tem um transporte público de qualidade para a gente poder estar se deslocando. Muitas mães não têm nem condição financeira para estar se deslocando com o filho, para dar um tipo de aula dessa para ele. Então, a gente precisa ter realmente um olhar diferente para dentro do nosso bairro. Qualificar a pessoa dos nossos bairros para poder desenvolver até o bairro da gente mesmo. Ok, candidata Eusuíla Calisto, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, boa campanha para a senhora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando no Dia News, tá bom? Ok, obrigado, boa tarde, tchau, tchau. Eliezer Rodrigues, nós continuamos, é claro, como eu tinha falado antes, recebendo o contato dos candidatos a vereador. Nós queremos mostrar a maior variedade possível para que você de casa tome uma melhor decisão. Variedade de perfis, de partidos, de histórias a serem defendidas aqui. Então, é entrar em contato e garantir essa aproximação, essa oportunidade de falar ao público da capital. Eliezer, hoje é quarta-feira, mas é claro, lembrando, já informando a população que nos assiste neste exato momento, que segunda-feira é feriado, dia de finados, dia 2 de novembro, e o Jornal Dia News vai estar em especial falando do início ao fim sobre eleições 2020. Nós vamos fazer uma análise de tudo o que aconteceu até o dia 2 de novembro e, é claro, prospectar os próximos dias de campanha política. Se você de casa realmente tem interesse, ainda não decidiu o seu voto, dia 2 de novembro, o seu Jornal Dia News é especial. A partir do meio-dia, nós vamos levar informação com qualidade para você de casa neste próximo feriado, que você precisa decidir o seu voto. Eliezer, mais uma oportunidade do teresinense se decidir. Verdade, temos algumas entrevistas exclusivas tratando de assuntos pertinentes à política, uma forma de ampliar o debate. Então, dia 1º, feriado, no horário do almoço... Dia 2, rapaz. Perdão, dia 2. Aproveite essa oportunidade para se informar melhor sobre todo esse processo eleitoral. Próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na tela do canal 23.1, um Jornal Dia News diferente, todo dedicado à política, eleições 2020. Eliezer, boa tarde para você, bom descanso e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 é aqui, na sua Dia TV. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.